me veio uma palavra, não é a que eu vou ministrar não, viu? Que eu vou ministrar veio hoje durante o dia. Mas me veio uma palavra aqui, eu olhando ali, eu gosto de falar porque eu não leio o pensamento, mas o Espírito Santo lê corações e lê pensamento também, viu? E às vezes eu deixo de falar e a pessoa sai aqui sem ouvir o que Deus queria ouvir. Quando eu estava ali, o Espírito Santo me mostrou esse cenário com as luzes apagadas, essas luzes, e me mostrou alguém julgando no pensamento. Eu não vou falar nome de ninguém não, viu? Fique tranquilo aí. Por causa de luzes, ou porque o ambiente estava um pouco escuro. O diabo pode até comparar esse lugar como um ambiente do mundo, mas não é um ambiente do mundo. Então não julgue o que os seus olhos estão vendo, porque santificação, santidade, se vem pelo um comportamento, pela uma vida transformada. E não porque a igreja tem uma luz, porque está piscando, não porque as luzes estão apagadas. Só são um cenário que o ministério cria um ambiente de adoração. Mas isso não significa que a igreja é mundana, nem significa que os membros são mundanos. Ao contrário. Pode até ter pessoas aqui mundanas porque não se entregaram mesmo verdadeiramente. Eu me responsabilizo por mim, cada um se responsabiliza por você. Mas somos uma igreja que oramos bastante. Somos uma igreja de bastante responsabilidade e que procuramos nos santificar. Amém? Estou falando aqui o que o Espírito Santo queria que eu falasse. Quem entrar aqui vai ouvir coisas porque a revelação de Deus opera aqui dentro. Amém? E como Daniel disse, nós não estamos aqui para bajular ninguém. Nós estamos aqui para ministrar a palavra. Então, se você vai ter que me aguentar. Porque se você não me aguentar, você vai correr. E eu acho que se você correr, não vai ser bom, não. Esteja perto de gente que te coloque para cima, que faça você crescer. Amém? Que mexa com você mesmo, que bote você para crescer e amadurecer. Se for para ficar alisando vocês, seu ego, aí eu acho que não vai ser bom não. Tem que estar perto de alguém que te ajuda a crescer. Esse crescimento é espiritual. Amém? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encaixou com Mateus capítulo 13, que eu vou ler na RA, que veio a lembrança dessa palavra hoje. Fala sobre coração, sobre terra, sobre terrenos, sobre tipos de pessoas. E eu vi uma imagem, eu olhando para várias pessoas dessa igreja, olhando no rosto. E eu via no rosto e conseguia ver cada tipo de terreno que era essa pessoa. Coração. A Bíblia, nessa parábola do semeador, quem nunca leu, vai ler. Mateus capítulo 13. Você pode começar do versículo 1. Jesus falando sobre essa parábola, ele falou sobre tipos de terreno e de semente. Semente é a palavra de Deus, que é lançada. Está sendo lançada. Cada pessoa tem uma responsabilidade de receber aquela semente, que é a palavra. Cada um tem responsabilidade de receber.
Mas cada um deve ver como está recebendo a palavra de Deus. Amém? Cada um deve ver como está recebendo. Porque quando eu olho para algumas pessoas, eu vejo terra fértil, coração fértil. Como assim, pastor? Pessoas que estão amadurecendo e crescendo e dando frutos. E eu olho para outro tipo de pessoas, eu vejo esterilidade. Não sei nem se está certa essa palavra. É esterilidade. Que significa uma pessoa que não produz frutos. Não produz para Deus. Está neutralizada, está amarrada, está impedida, não cresce. Eu vejo pessoas, eu olho para o rosto de pessoas e vejo pessoas mais disponíveis para o Senhor. E eu olho para outras classes de pessoas e não vejo disponibilidade para o Senhor. Eu olho para alguns e vejo disponibilidade, rendição completa. Eu olho para outros e não consigo ver essa terra fértil. Jesus falou sobre isso. E deixa eu te dar um conselho. Não deixa as coisas piorarem para você tomar uma decisão na sua vida. Não deixa não, que é perigoso. É arriscado demais. Ontem eu recebi uma mensagem, estou com o WhatsApp aberto, de uma menina, uma jovem, que congregou conosco nessa igreja e chegou a congregar quando era Verbo da Vida, chegou a congregar quando era Filadélfia. E essa menina mandou uma mensagem para mim dizendo que queria me pedir uma coisa. E eu disse, pode pedir, mas mande em áudio para eu poder entender melhor. E ela não sabe, e ela estava envergonhada de mandar o áudio. Aí ela escreveu. E eu vou contar aqui o que ela escreveu. Hoje ela não mora mais aqui, ela mora fora. E ela disse assim: estive conversando sozinha com o Senhor. Então tive uma percepção de algo. É como se eu tivesse escutado alguém falar comigo. Falar para mim, sabe? O seguinte. Não, perdão. Deixa eu voltar, tem que voltar mais. Vou ler aqui. Não consigo mandar um áudio, é rápido, eu voltei. Ela colocou aqui, ó. Queria pedir perdão a você e à irmã Daniele. Se fiz, disse alguma coisa com vocês, que há algum tempo tenha causado mal, por ter agido com rebeldia e saído do templo e da comunhão de estar com vocês. Por mais que tinha dito, agido e me rebelado contra, eu sempre tive um respeito e amor especial por vocês dois e pelas suas crianças. Eu acho que ela não tinha esse amor não, né? Ela era rebelde, insubmissa, desobediente. Era um tipo de terra. Lembre quando eu disser um tipo de terra, eu estou falando de quê? Atitudes do coração. Era um tipo de terra. Era o jeito dela, que não deveria ser assim. Amém? Por isso que eu digo, alguns estão progredindo, outros não estão progredindo. Demorou quase 5 anos, né? Mais ou menos. Na verdade, eu acredito que aquela que se rebelou mesmo foi quando a gente já estava aqui, com mais intensidade, né? Rebelou mesmo que demorou quase 5 anos para ela me pedir um perdão. Quem está entendendo? Quase 5 anos. Deixa eu contar um pouquinho da história, que eu tenho muita história para contar.
o esposo dessa moça tinha ligado para mim há muitos anos atrás para que eu fosse na casa deles, porque ela estava com uma faca querendo matar ele. Olha a situação que ela me meteu. Mas era crente. Eu acho que era. Era dessa igreja. Olha a situação. Deixa eu dizer algo a você. Se alguém estiver brigando em casa, puxando faca, não me chame não, pelo amor de Deus. Chame a polícia. Tá certo? Pode chamar a polícia. Mas é demônio, mas pode chamar, eles dão um jeito também. Eles dão pisa que o cão sai também. Mas enfim, eu fui lá. E quando eu cheguei lá, né? O bicho estava lá. E ela não estava endemoniada ainda não. Possessa mesmo, né? Mas o bicho estava lá. Quando eu cheguei, já pus a mão e o demônio se manifestou. Expulsei o demônio dela. Isso sem contar que há algum tempo atrás, na época da Filadélfia, e eles brigando muito por causa de ciúme. Ela começou a tirar o marido da igreja. Sabe por que começou a tirar da igreja? Porque o marido vinha para a igreja e as meninas cantavam aqui, na época. E o marido não podia olhar de lado, não. Porque se olhasse de lado era uma briga. Era. E isso foi abrindo, cedendo espaço e o cão entrou. Porque o cão entra quando você cede espaço. Ele entra e entra bem direitinho. Na época da Filadélfia, eu estava lá orando. Diante já de umas situações que vinham acontecendo. Nessa época ela não era casada. E entrou uma ira santa em mim. Não sei se vocês sabem o que é ira santa. A ira santa é uma revolta santa que você tem. E quando eu olhei para aquela jovem, né, ela bem vestida e tal, e a ira santa chegou. E quando a ira santa chegou, eu disse, espírito de... Não sei nem se eu chamei de pombagira. Eu fiquei irado. Disse, manifeste. Eu mandei logo manifestar. A moça caiu gritando no chão. Gritando. Enfim, o demônio foi expulso e ela foi liberta. Porém, ela continuou da mesma forma. Ela não quis mudança. E por que não quis mudança? Coração, terreno. Por que tanta dificuldade para se submeter ao Senhor e à sua palavra? Por que tanta dificuldade para se submeter a uma liderança? Olha para seu irmão e diga assim, rapaz, analisa o teu coração, para saber que tipo de terreno é esse. Porque nem toda terra que você planta dá frutos. Nem toda terra que você põe a semente vai frutificar. E espiritualmente falando, nem todas as pessoas que estão recebendo a semente da palavra estão frutificando. E por quê? A indagação é essa, e por que não estão frutificando? Quer que eu responda? Quem quer? Porque precisa tomar vergonha na cara. Porque um dia, debaixo de um pé de figa, eu tomei vergonha na cara. Porque no dia que eu vivia namorando com Daniela, sem ser casado, tendo relação com ela, eu disse, ou nós tomamos uma decisão de gente, ou nós vamos logo para o mundo. Porque deixei com Deus, eu não fico não. E debaixo da figueira, eu disse, você quer casar comigo? Ela não é besta, disse, quero.
Aí me segurou logo, pronto. Casamos pela fé, o Senhor nos abençoou. Até os talheres nós ganhamos. Tudo. Eu não tinha dinheiro, porque eu estava com os meus negócios, mas tinha investido, estava pagando para poder girar e não tinha condição assim nesse sentido, mas Deus honrou. Até que quando nós casamos, nós tínhamos ganhado duas sanduicheiras. E eu não sei quem foi o abençoado que eu convidei que roubou uma. Até hoje eu estou encucado com isso. Mas tá bom, Deus abençoe. Dentro do casamento do cabo. Tu lembra disso? Tá doido, mano? Mas tá bom. E naquele dia, debaixo daquele pé de figo, eu tomei vergonha na cara e tomei uma decisão. Isso é decisão, tipo de terra. A primeira coisa que o Senhor me pediu antes de eu casar foi que eu confessasse para a Daniela que eu tinha traído ela. Noivo, estava noivado. Uma das primeiras. Tentei de todo jeito convencer o Senhor. Disse, Senhor, não precisa, porque não tem porque eu sou nova criatura, está tudo perdoado, o Senhor me perdoou. Mas não conseguia dormir, porque enquanto eu não me acertasse, ficava aqui doendo. Entendeu? Porque eu tinha tomado vergonha na cara. Fui até ela, pedi perdão, confessei, ela acabou o noivado, fez aquele espetáculo todinho, tirou a aliança, jogou no chão, ela saiu chorando, eu saí chorando e eu fui para casa. Graças a Deus que no outro dia ela me perdoou, foi ligeiro, não foi? Acho que ela pensou, vou perder um cabo bonito daquele. Brincadeira. Mas enfim, isso era atitudes de uma pessoa que realmente estava começando a frutificar. Você está entendendo? Na parábola do semeador, me lembra para eu contar o resto da história, viu, da menina? Deixa eu esquecer não. Na parábola do semeador, Jesus tinha dito que quando o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu na beira do caminho, outra parte da semente foi colocada em uma terra cheia de pedra, outra parte da semente foi colocada entre uma terra que tinha bastante espinhos, e outra parte da semente foi colocada em uma terra muito boa. E nessa terra muito boa, em Mateus 13, Miel vai colocar aí, versículo 23, diz assim, essa terra muito boa é um coração que tomou vergonha na cara. Amém? E decidiu, diga comigo, decidiu se submeter ao Senhor e à sua palavra. Aí diz assim, ó. Vamos lá, ler todo mundo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 70 e a 30. Está produzindo. Agora interessante que quando a gente começa a ler o capítulo 13, do comecinho, que Jesus está falando no versículo 1, que naquele dia Jesus se senta na beira do mar, e no versículo 2 diz assim, e grande multidão se reunia perto dele, porque onde Jesus estava, a multidão estava. Quem está entendendo? Grande multidão estava lá. Grande multidão estava perto de Jesus. E entre essa grande multidão estavam quem?
Os discípulos. Eu acho que você não está entendendo. Quando Jesus estava lá, tinha uma grande... E à parte tinha os discípulos. Porque a multidão é aquela pessoa que vem para os cultos, assiste, quer receber um milagre, quer receber uma cura. Mas quando tudo está bem, foge. Multidão busca só receber. Discípulo fica no pé de Jesus direto. Acho que você não entendeu, eu tinha dado um glória a Deus bem forte. Olha para seu irmão e diga assim: que tipo de terra você é? Porque a terra boa podemos chamar de verdadeiros discípulos. E a terra ruim? Quem é? Multidão. Que só estava ali quando Jesus estava esporadicamente, recebia um milagre esporadicamente, porque buscava e a misericórdia de Deus alcançava. Mas os discípulos, ele não estava esporadicamente, os discípulos não saíam do pé de Jesus. Acho que você não está entendendo. Porque o verdadeiro discípulo, ele se compromete com o Senhor. Ele se compromete com o seu reino. Ele se compromete com a obra do Senhor. Ele se compromete com os cultos. Ele se compromete com as reuniões. Ele se compromete com os verbos. O verdadeiro discípulo, ele não sai do pé do Senhor. Mas eu vou falar com toda a verdade. Aqui tem discípulo e aqui tem multidão. Mas graças a Deus que Jesus também pregava para a multidão. Porque ele queria a multidão. Ele queria que a multidão se rendesse aos pés dele. E mantivesse compromisso. Durante o relato dessa história, no capítulo 13, os discípulos indagaram a Jesus e disseram: por que o Senhor fala por meio de parábola? Aí sabe qual é a resposta de Jesus? Porque para eles não é permitido eles entenderem. Em outras palavras, eles são multidão, eles não querem compromisso, eles estão aqui por causa de pão, de comida, de cura, só por causa disso. Não precisa eles entenderem. Porque na verdade eles não estão com o coração aberto. Agora ele disse: agora para vocês, é lícito vocês entenderem essas parábolas. E Jesus começa a explicar a parábola para os discípulos. E ele começa a dizer: o terreno, a semente que caiu à beira do caminho, representa, que veio a ave do céu e comeu, representa o diabo. Que tem facilidade de uma pessoa que recebe essa palavra, mas não está nem aí. E vem o diabo e tira do coração. E a pessoa vai viver do mesmo jeito que vivia antes, sem compromisso. Aí Jesus disse: o terreno é aquele tipo de pessoa. Vou explicar para você ficar bem fácil. É aquele tipo de pessoa, aquele terreno cheio de pedra, que a semente cai lá, mas não tem raiz, aí começa a produzir o fruto, aí morre. São as pessoas que por causa da minha palavra, quando vem a tribulação, elas pegam o beco, desiste, não suporta. E por que não suporta? Porque não tomou vergonha na cara. Quem está entendendo? Olha para seu irmão e diga: meu irmão, chegou a hora de tomar vergonha na cara. Chegou a hora de se comprometer com o Senhor, com o seu reino e com a sua palavra. Hoje eu fui fazer uma visita num sítio e tive o prazer de dizer para uma família dessa forma: tem pessoas que não querem se fixar em um local, servir a Deus em um local, porque elas dizem assim: eu prefiro ficar em casa mesmo. Aí eu pergunto, isso eu falando lá no sítio, aí eu pergunto:
A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 6, se não me falha a memória, que nós devemos nos submeter aos nossos pastores, porque eles hão de prestar conta das nossas vidas. Aí eu chego para um indivíduo desse que diz: eu vou ficar em casa, e no dia do Senhor, Jesus chegará para um indivíduo desse e vai dizer assim: cadê o teu pastor? Cadê o teu pastor? Não, Senhor, não tinha pastor não, porque eu li a Bíblia todo dia em casa, porque eu jejuava, até a ceazinha eu não tomava, mas eu pegava um suquinho, eu pegava um copinho, eu ficava ali, e tomava a ceia. Eu não queria estar perto de ninguém, porque perto de pessoas tem encrenca. Meu irmão, todo mundo que tem família tem discussão em casa. Mas por causa disso, tu não vai deixar a tua casa por causa das discussões, não. Tu vai se acertar na tua casa. Um dia, a Bíblia diz, estaremos diante do tribunal de Cristo. Aleluias! E eu quero que você, quando estiver lá, que Jesus te perguntar: cadê o teu pastor? Você diga: vem cá, pastor Roberto. Ou você vai ser daqueles que vai ser envergonhado? Você escolhe. Você escolhe. Eu estou pregando a palavra de Deus. Porque não andaram por aí dizendo que eu não pregava a Bíblia? Tá. Queimar mesmo. Com tudo, me perdoe. Mas um dia vamos estar lá diante do Senhor. Ele vai dizer: cadê o teu pastor? E outros ainda dizem assim: é porque eu na porta de dali, conversando com o David ali, David tentando trazer uma pessoa para a igreja, e David disse assim: não, é porque ele disse que perdeu o costume de congregar. Onde a Bíblia diz: não deixe a vossa congregação como é costume de alguns. Olha de novo para seu irmão e diga: ah, rapaz, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e carregue. Em frente. Eu tinha um gerente, há muitos anos atrás, que quando as pessoas chegavam para ele, a nossa equipe trabalhava no Martins, chegava para ele, resmungando, reclamando da empresa, porque a empresa estava assim, e estava assim. Amém? Então, meu irmão, fez um compromisso com o Senhor, vá até o final. Deixa eu te lembrar, Ele é o teu Senhor. Não é o teu marido que é o teu Senhor, não. Você tem que se submeter a Ele, mas o teu Senhor é Jesus. Teu Senhor não é os filhos, teu Senhor é Jesus. Amém? Aí voltando à história aqui da menina, eu não vou puxar muito não a palavra não, porque eu quero ministrar a ceia e orar por cura. Ela me pediu perdão depois de mais de 4 anos. Olha o que aconteceu. Se apresenta já, quando você começa a ver, enxergar, pedir perdão, reconhecer, a maturidade está chegando. Ou seja, a maior idade. Agora, quando eu digo maior idade, não é como Daniel disse aqui, que quem tem tantos anos de crente, eu tenho 15, 10, 7. Porque tem gente que tem 20 e continua do mesmo jeito. Passei vergonha ontem lá no campo, com um monte de gente carnal da nossa igreja. Porque os visitantes estavam dando mais exemplo que nós. Hoje, eu conversando com uma pessoa que nem cristão é, ele disse: eu achei estranho, Roberto. Porque não dá gente, não é desse jeito.
É feio, né, um negócio desse? Da gente não é assim, nós passando vergonha lá. Hã? Foi, se não era para ter isso no irmão, que era para a gente estar dando um exemplo. Diga a gente que eu tenho que me incluir também no meio. Agora preste atenção, essa menina chegando à maior idade, agora não é maior idade, né? Porque tem 15, 17, 18. Maior idade, espiritualmente falando, é maturidade, de obediência, de relacionamento com Deus. Crente domingueiro tem maior idade aqui? Crente que só vem no domingo tem maior idade? São o quê? Olha, meu irmão, eu nunca vou me negar, e estou decidido de falar a verdade quando eu ver o erro. Se quiser continuar no erro, continue. A responsabilidade é sua, mas vai vir cobrança para você. Mas Deus é bom, eu sei que Ele é bom, por isso que a cobrança vem. Porque quando o sapato aperta, aí eu vejo neguinho correndo para os braços de Jesus. Eu vejo neguinho adorando a Deus. Discípulo, olha para seu irmão, diga assim, discípulo, adora, em tempo bom, em tempo ruim, porque ele não negocia a sua fé. Eu não estou falando de pessoas que têm compromisso e que honram o seu compromisso, não, com o trabalho, sustenta a sua família. E às vezes o horário do trabalho cai em cima do culto. Acontece. Essas pessoas têm um coração voltado sim para Deus. Muitas delas têm, entendeu? Eu não posso generalizar. Mas tem pessoas, meu irmão, que não estão aqui porque não querem. Não serve porque não querem. Não se envolve porque não querem. Não participa porque não querem. Não se rende para a obediência porque não querem. Amém? Quando a maturidade chegou nessa menina, que ela confessou esse pecado, aí ela disse aqui, ó, amém, está perdoado, fique em paz, você é uma bênção. Ela disse, sabe, esses dias eu realmente senti de falar com você e pedir perdão do fundo do meu coração. Eu disse, eu creio. Foi o Espírito Santo que moveu em você. Eu só não sabia como falar por ter sido motivo de vergonha para mim e para o Evangelho. Aí eu dei umas palavras de conselho a ela. Depois ela respondeu amém. Aí olha o que ela disse. Olha o que ela disse. Somente a intenção de pedir perdão a vocês, eu fiquei curada de um problema que estava. Dê um glória a Deus bem forte, irmão. Somente a atitude de pedir perdão, ela recebeu cura. Quando Jesus estava repreendendo essas pessoas na parábola do semeador, ele disse algo interessante, que ele estava explicando, né, que os discípulos interrogaram, por que fala por parábola? Eu vou ler do versículo 11, coloca aí, versículo 11, coloca aí. E eu quero que você leia comigo. Quero deixar um tempo para a gente orar. Ao que respondeu, Jesus respondendo ao discípulo, ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isto concedido. Pois ao que tem, Jesus disse, ao que tem, os discípulos, que tem, ao que tem. Quem é discípulo de Jesus? Seja sincero.
aos discípulos. Amém? Discípulo que tem compromisso. Aos discípulos, pois ao que tem, ou seja, aos discípulos, ao que tem lhe será, lhe dará, e terá em abundância. Aquele discípulo rendido, que fez um compromisso, que tem pacto com Jesus, que tem aliança com Deus, que tem autoridade moral para falar, igual eu preguei quinta-feira. Sabe o que é autoridade moral? Vou te explicar, quem não estava no culto de quinta. Autoridade moral é mais ou menos assim. Eu chegar para Isaac, vou falar no natural para demonstrar o espiritual. Eu chegar para Isaac, e vamos supor que isso é um copo de cerveja. E eu digo para Isaac, nunca beba, meu filho. Nunca beba. Porque beber não tem futuro. E não agrada a Deus. Mas não beba não. Seu pai está bebendo, mas não beba não. Isaac cresce. E dentro dele ele diz, que autoridade o meu pai tem de me dar um conselho para eu não beber. Quem está entendendo? Amém. Porque quem dá um conselho bom tem que viver. Que autoridade eu tenho para expulsar um demônio que está tentando entrar lá na minha casa com doença ou com enfermidade, se eu não tenho autoridade moral de viver a palavra de Deus? Hã? Que autoridade eu tenho? Se eu não tiver uma aliança com Deus. Dá uma catucadinha e disse, irmão, eu gosto de fazer isso. Rapaz, toma uma posição. Ou vai passar a vida todinha vivendo sem compromisso, sem maturidade, sem crescer. Quando você sair daqui, o infeliz do cão, do inferno, o encardido, vai tentar você esquecer o que foi dito aqui. Vai, porque ele não quer que você viva isso. Entendeu? Ele não quer ver não. Você sabe por que muitas pessoas que tentaram estar aqui hoje não estão? Tentaram. Mas o diabo criou situações para não estar, porque sabia o que eu ia pregar, meu irmão. Eu já estava meditando lá em cima. Meio-dia, mais antes de 1 hora eu estava aqui já. 5 e pouco eu vim sair de dentro do quarto. Só saí do quarto para ir no banheiro. Gabinete. O Espírito Santo trabalhando dentro de mim. Porque eu tenho uma mensagem para hoje. De cura. Eu tinha que continuar algo. Mas eu não quero que o corpo fique curado e o espírito danificado, a alma danificada. Isso fica aleijado. E aleijado não é bom não. Porque é possível você estar andando com as 2 pernas, movimentando os 2 braços, mas aleijado na alma. Aleijado por dentro. Você está entendendo? Quantas pessoas não estão aqui dentro? Que estão aqui, mas nunca firmaram verdadeiramente um compromisso com Deus. Nunca. E quantos abestalhados, que eu chamo de abestalhado, que diz, eu tenho um compromisso com Deus, mas não tem um compromisso com um pastor, não tem um compromisso com a igreja local, porque isso é uma igreja, isso é a agência de Deus. Sabia que isso é a agência de Deus? Para que você vai à agência do Banco do Brasil? Quem tem conta no Banco do Brasil? Quando você precisa resolver uma coisa, você vai aonde? Agência. Isso aqui é a agência de Deus, espiritualmente falando. Mas muito abestalhado, não preciso disso não. Por quê? Porque ficaram inteligentes demais. E pessoas inteligentes demais, o diabo cega. Cega. Quantas pessoas que antigamente se reuniam, congregavam, hoje não congrega mais, nem quer se submeter. E só tem uma missão na terra, falar mal de igreja e de pastor, falar mal de igreja e de pastor, falar mal de igreja e de pastor. Bonitão lá, gravando na internet, Facebook,
falando mal de igreja e pastor. Sentença virão sobre pessoas que não se arrependeram. Sentença virão. 14 anos já. 15, porque quando eu tomei vergonha na cara vai fazer 15. E de 15 anos para cá, eu vi pessoas que eu bati nas costas e dei orientação e que não ouviram, que estão debaixo da terra. Depois de 15 anos, eu vi liderança que me maltratou, que falou mal de mim, que me perseguiu, que quase que eu ia lá e o Espírito Santo dizia, fica quieto, debaixo da terra. Não estou falando de salvação. Eu estou falando não estou falando nada de salvação do Espírito. Estou falando de sentença. De sentença. Porque eu aprendi. Estou abrindo os olhos. Eu aprendi, a palavra diz. Estou aprendendo. E quero permanecer aprendendo a andar em amor. Entendeu? Tive oportunidade de orar por pessoas que receberam cura. E eu estar dentro, e a pessoa chegar dentro da casa de uma pessoa, olhar para ela, depois que Deus fez um milagre, e eu dizer, olha, dá aquela instrução para ela perseverar no caminho do Senhor, e ela desistir. E ela nem permanecer, na verdade, está debaixo da terra. Quando ainda é salvo o Espírito, amém. E se não for salvo? Quem está entendendo? Se você não quiser acreditar, não acredite. Agora tem gente que paga preço de oração a vida todinha. E é mais fácil Deus se comunicar com esse tipo de pessoa do que qualquer pessoa aí que diz que é pastor, que diz que é cristão e não tem compromisso verdadeiro com Deus. Está todo mundo caladinho, né? Estão assustados, é? É só um despertamento. Para a gente tomar vergonha na cara. Essa menina recebeu a cura dela. Vamos lá, o versículo 11. Versículo 12. Pois é o que tem lhe será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. O louvor pode vir para cá, viu? Por isso lhe falo por parábolas. Porque vendo, não veem. Está falando para a multidão, pessoas que não têm compromisso. Vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumprirão a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. É porque entra num ouvido e sai no outro. Porque são pessoas que não fizeram compromisso com o Senhor. Verei com os olhos e de nenhum modo percebereis. Aí diz assim, lê o versículo 15 comigo, todo mundo aqui. Vai, todo mundo, já. Porque com o coração deste povo está endurecido. De mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e seja por mim curados. Seja por mim, seja por mim. Sabe o que significa aí? Toca aí, por favor, antes. Desliga esse ar ali, que eles vão ligar essa caixa. Sabe, e pode abrir a porta ali, abrir a porta da igreja também. Desliga o ar ali e abre a porta da igreja. Sabe o que significa essa palavra curado? No original, no grego. Presta atenção, presta atenção. Sabe o que significa essa palavra curado? Presta atenção. Curado, no original grego, diz assim: curar, sarar, tornar perfeito, amém? Livrar de erros e pecado e levar alguém à salvação. Ou seja, a definição de curado não é só cura física, mas é também espiritual. É salvação, como também é física.
Eu acredito que se hoje à noite, essa noite, eu estou falando outra não, estou nessa noite, pessoas que estão aí doentes, enfermas, fizeram um pacto com Deus e hoje vêm a esse altar, e nesse pacto tomar vergonha na cara de fazer um compromisso com o Rei dos Reis, eu quero dizer, no poder do Espírito, quando elas pisarem aqui colocar o joelho, porque eu vou pedir para colocar o joelho. Ah, eu estou com vergonha, fica aí então, não vem não. Está com vergonha de Jesus, está com vergonha do Rei, está com vergonha de expressar. Vergonha, meu irmão, é se você for para o inferno perecer lá, aí isso é vergonha eterna, porque não tem mais salvação. Agora, se você quiser se arrepender hoje aqui, botar o joelho no chão, eu profetizo, Jesus, que se for um coração contrito, que se for um coração arrependido, ela se levanta daqui, curada dessa maldita doença, enfermidade que não vem de Deus, e que é do Satanás purinho. Do Satanás purinho. Eu desafio hoje, que se for de coração, porque tem que ser de coração. Cadê a mulher que eu orei na semana passada aqui, que eu profetizei na vida dela? Cadê ela aqui dentro? Pode dizer que eu disse, porque eu estou dizendo, eu não vou me calar de ser verdadeiro. Doa ou não doa? Eu não vou me calar. Cadê ela aqui? Que eu disse a ela, Deus lhe cura. Agora, se você... E por que o pastor está dizendo isso? Porque não é a primeira vez que se faz um compromisso com Deus. Fica brincando com Jesus. Jesus não é coisa que se brinca não, meu irmão. Jesus não é coisa que se brinca não. Ah, pastor está pregando brabo. Eu acho que tem um monte de pastor prega sorrindo. Eu vou rir, não tem nada não. Talvez essa pregação de hoje, se ajoelha. Talvez essa pregação de hoje está salvando algumas pessoas e livrando da morte. Talvez a pregação, talvez não, eu tenho certeza, está salvando pessoas e livrando da morte. Agora fique de pé. Aquele louvor lá, não sei se foi o segundo que vocês louvaram, que eu pedi para pegar, quero que toque ele. E está aberto aqui. Está aberto para você fazer agora essa aliança, esse pacto.